Olá, eu sou a Nô Figueiredo, estou de novo aqui no Orquidário Paulista do Reinaldo Ilassi e essa é a continuação do vídeo de como adubar orquídeas. Esses adubos aqui, eles têm várias formulações, né? Existe o adubo equilibrado, adubo para floração, adubo para raiz, adubo para crescimento, mas todos esses adubos são aplicados na folha. O de raiz é aplicado na folha, o de crescimento é aplicado na folha, o de flor é aplicado na folha, tá? Então sempre aplicar na folha da planta. E principalmente, está escrito 1 colher de café com 1 litro de água, geralmente nos rótulos, que 1 colher de café é 1 litro de água. Eu faço uma brincadeira que é a colher de sogra, não de mãe, tá? Porque a colher tem que pegar uma colher rasinha como essa. Não adianta fazer isso aqui para adubar a sua planta, que você está salinizando demais. O excesso de adubo vai ser prejudicial. Que pode acabar matando em vez de Exatamente. Então, ajudando a planta. É isso aqui, ó. Pegar isso aqui, ó. Isso aqui dá 1 grama mais ou menos. Dá pra... Isso é o ideal para a planta. Não precisa encher a colher até ficar equilibrando ela. E a formulação que geralmente a gente recomenda para as pessoas é o 20-20-20, os 3 números iguais, que é uma adubação que ela é equilibrada. Então tudo que a planta precisa vai estar ali. O 20-20-20, ele é mais, aliás, ele é menos concentrado do que o 10-10-10 que a gente está acostumado do NPK? Isso daí é só número que cada fabricante põe no seu para diferenciar o seu produto. O 10-10-10, 20-20-20, 14-14 é tudo a mesma coisa, não é que é mais concentrado ou menos concentrado. É que cada fabricante... O mais fósforo, o mais potássio vai acontecer nos outros adubos. Que o crescimento ele tem mais nitrogênio. Então o N, que seria o primeiro número do NPK, vai ser sempre mais alto. Por exemplo, aqui no caso um 28-14-14. Esse é um para crescimento. O de floração tem o fósforo mais alto, o N, o número do meio. Então é um 15-30-15, por exemplo. Tá? Então é isso que vai diferenciar o adubo, mas cada fabricante vai colocar uma numeração um pouquinho diferente para falar que eu dei, mas a função é a mesma, igualzinha a função. As únicas diferenças que tem, assim, o de raiz, no caso esse daqui, o de raiz, ele tem o fósforo igual o de floração mais alto, só que é muito mais alto. Ele é 10-52-10. Nossa, 52 é bastante. Então esse fósforo muito alto é para incentivar a planta a soltar raiz. Tá? Mas os dois têm o número do meio. E geralmente, quando você compra adubo por aí, para folhagem, o potássio, que é o último número, que é o mais alto. Porque são plantas que não dão flor. Então o interessante do potássio é deixar a folha bonita. Então o 20-20-20 vai fazer isso já. Tá? E não precisa comprar um com potássio mais alto. Porque muitas vezes quando você aplica muito potássio, você pode deixar uma folha muito densa, muito grossa. E as espatas que cobrem o nascimento da flor ou da folha, aquela palha, ela pode ficar muito rígida e prejudicar o crescimento. Pode estrangular a planta ou não deixar a flor sair. Nossa! Então tem que tomar muito cuidado em usar coisas à base de potássio ou silício, que é o que faz o tecido ficar grosso. Tá? Nossa! E adubação geralmente 20-20-20, né? Aí todas as pessoas quando vão numa exposição de orquídea, vêm conversar com a gente, quer pôr adubo para flor. O adubo de floração você tem que aplicar o ano inteiro. Para quando a flor sair, vira a flor, ela está com tecido, está com cor, está com substância para abrir uma flor bonita e durável. Se a planta ameaçar soltar a flor e você for aplicar o adubo de floração, não vai resolver porque não dá mais tempo de trabalhar isso. Então é um adubo usado o ano inteiro. E como que a gente pode fazer isso? Tá? Algumas receitas que eu ensino. Se você quer usar o bocashi, você pode usar um adubo de floração. A cada 15 dias o bocashi uma vez por mês. Você vai fazer uma adubação bem equilibrada, porque lembra que eu te falei que o nitrogênio sempre vai liberar mais cedo? Então você vai compensar com o fósforo e a planta vai fazer uma floração boa. Se a pessoa não pode usar o bocashi por causa do cheiro, ela pode usar um 20-20-20 e um 15-30-15, que é uma semana manutenção ou uma semana floração. E ela vai fazer isso o ano inteiro. Vai alternando e toda semana vai usar o adubo. Exatamente. O que acontece com isso? É que nem história de shampoo para mulher. A mulher compra um monte de shampoo. Quando ela é casada, o shampoo do homem está sempre no chão, porque não tem lugar na prateleira para o shampoo do homem. E aí o que acontece? Ela fala que vai trocando o shampoo para não acostumar o cabelo, por causa do frizz do cabelo. É a mesma coisa. Tá? Então você não acostuma a planta com o mesmo adubo
ela vai estar sempre alternando e vai sempre usando o que ela precisa. E eu aqui no meu orquidário, tem um produtor grande, ele tem uma estufa só de mudinha, então ele vai usar crescimento para ganhar tempo. E você tem uma estufa de plantas que estão adultas no ponto de florir, ele vai entrar pesado com floração para tentar forçar a floração o máximo possível. Isso é um produtor. A gente em casa não tem como ficar dividindo plantinha por plantinha. Então aqui eu faço um método bem diferente. Eu ponho uma semana 20-20-20, na outra semana eu ponho 15-30-15. Aí eu repito 20-20-20 de novo e coloco na última semana o crescimento 28-14-14. Fazendo essa alternância, a planta sempre vai ter tudo que ela precisa, vai florir bem e crescer bem. Você dá um pouquinho de cada. A única coisa que eu faço diferente do NPK são aminoácidos, são produtos que são vendidos agora. Isso aqui praticamente é a sobra da produção de cana-de-açúcar, da produção de álcool ou de açúcar. Aquele churume da cana. Existe do churume da cana, existe do churume de soja. É uma borra que sobra, que eles fazem um aminoácido, eles fazem isso daqui ficar uma coisa ácida, cheia de micronutrientes. Olha que legal. O que acontece quando você associa ele ao adubo foliar, esse adubo aqui ele abaixa o pH da água porque ele é ácido. E a orquídea gosta do pH entre 5,5 e 6. Então isso aqui, além de abaixar um pouquinho o pH, ele vai ter muito micronutriente e a planta vai conseguir absorver mais água e mais adubo. Então muitas vezes aquela planta que está com aquele bulbo gordo, brilhante, bonito, geralmente é usado isso daqui para fazer esse efeito. Dá uma turbinada. Exatamente. Então isso aqui é 1 ml por litro geralmente que se usa com água de torneiro de rua que é 7. E você já consegue equilibrar. Então você já consegue equilibrar, você melhora muito a água de rua. Que legal. Pega um dia antes, tira a torneira, deixa num balde para poder evaporar o cloro. E aí você aplica isso aqui junto com os adubos. Você vai ter uma composição com pH bom e com eficiência muito melhor. Nossa, que bacana. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Os adubos sim, já. E existem mais 2 adubos que eu coloquei aqui, que é o de raiz, o 10-52-10. E você pode aplicar perdido uma vez por mês nas plantas, não tem aquela exigência de ter uma regra para ele só dá um incentivo a mais. Eu achei que você usasse ele quando você faz um transplante, você quer estimular. Isso não adianta, isso aí não tem. Teria que ser um hormônio para fazer isso. O adubo nunca vai ter esse efeito imediato. Se você transplantou algumas orquídeas, você pode passar o raiz depois para tentar incentivar isso. Mas não que ele vá conseguir fazer isso. Isso é um uso constante que vai fazer a planta conseguir dar esse potencial a mais para as raízes. Tá? E o 13013 é um complemento de cálcio e magnésio. Hoje em dia, depois que tiraram o xaxim, proibiram o xaxim, todos os substratos que a gente usa para a orquídea, ele causa uma pequena deficiência de cálcio e magnésio na planta. Então o que acontece? A planta sem o cálcio e magnésio não consegue absorver os outros adubos. Começa a dar deficiência de nutrientes na planta. Então vai provocar outros problemas na planta, como clorose, algumas outras doenças por falta de nutriente, queimar a ponta de folha. Então, geralmente, numa das adubações por mês que eu uso 20-20-20, eu associo esse daqui junto. Eu faço um combo para dar uma bombada legal na planta. Isso faz um efeito fantástico. A planta vai ter o ano inteiro muito adubo e tudo que ela precisa. Tá? E a história de que não se aduba a orquídea com flor, a gente não aplica adubo na orquídea com flor, porque vai manchar a flor. Se não fosse isso, não teria problema nenhum. Então, se a pessoa quiser aplicar um adubo e preservar a flor, não tem problema. E se a pessoa quiser fazer tudo isso que eu falei, usar todos esses adubos e mais o bocashi, também não tem problema. Não vai dar uma intoxicação nem uma sobrecarga de adubo. Respeitando a quantidade que o fabricante manda, o intervalo que o fabricante manda, você vai ter uma dose constante ideal. E aí você vai alternando uma semana cada Exatamente. Então você sempre tem alguma coisa para ela comer o ano inteiro. Nossa, muito interessante, que legal. E sempre os adubos de usar de bolinha são esses adubos encapsulados. Geralmente eles duram 3 meses no vaso. São esferas que elas vão dissolvendo devagar. E essa esferinha, o que acontece com ela? Dura 3 meses no vaso. Toda vez que você regar, ela vai liberar um pouco de nutriente, mas vai ficar preso o resto na cápsula. Então nunca vai dar uma sobrecarga de sal na planta. Que legal. Aquele adubinho granulado que as pessoas jogam no gramado, se você pôr na orquídea, você está jogando sal grosso na orquídea. Nossa. Se você não matar ela, pelo menos pro churrasco ela fica boa, já voltar na brasa. Ai, meu Deus. Pobre orquídea, que dó.
Mas é o que se faz, infelizmente. Você trouxe uns saquinhos aqui, o que Então, que é isso? a gente colocou e mostrou aqui a proporção de coloca o bokashi no vaso. Tá. Num vaso menor, você vai colocar uma quantidade menor, vai ser uma coisa proporcional. Mas como você não tem na vanda ou nas plantas plantadas em madeiras, como essa daqui, você não tem como colocar o bokashi. Tá. Se você quiser colocar o bokashi aqui, o que você pode fazer? Você pode pegar um saquinho de pano de cortina ou um pedacinho de TNT. Coloca um pouquinho, uma colherzinha de bokashi dentro. Tá. Pode usar meia fina? Eu aprendi uma vez num curso. Então, as pessoas perguntam muito isso pra mim. Quando eu era casado eu podia usar, depois você se separa, você vai fazer como pra arrumar meia fina? Então, homem separado, homem solteiro não tem como não fazer. Tem, pede pra mãe. Então, complicado, né? Então, ó, você faz uma trouxinha, pode ser com meia fina, pode ser com tule, pode ser com essas coisas. Você vai fazer uma trouxinha como essa e vai amarrar aqui em cima. Você amarrou aqui no ganchinho da planta, aqui em cima ou numa vanda, que seja, do lado da caixinha da vanda. Toda vez que a água que você regar, a água vai entrar aqui e vai fazer aquele processo de decomposição. Na próxima rega, isso aqui é lavado e a planta consegue absorver. Que legal. Que bonitinha essa orquídea. O que é essa? Essa é uma orquídea? É uma micro-orquídea, ela é queloquista, que é o mesmo princípio da orquídea fantasma. É uma planta que não tem folha. Olha, então o que acontece? Na natureza é uma raizinha presa numa árvore, de repente ela solta uma haste floral perdida no nada. A orquídea fantasma ela é conhecida por esse nome porque a flor é maior, é branca e tem 2 olhinhos. Então ela parece um fantasminha voando no meio do nada. Eu vi o filme da orquídea fantasma, então. aquele filme é lindo. E esse aqui é o mesmo princípio. Existe o capilocentro aqui no Brasil, que é uma planta nativa nossa. Só que é uma micro-orquídea que as flores são muito pequenininhas, né? Ela não tem folha também. Essa aqui é da Ásia. E a orquídea fantasma ela é dos Estados Unidos, dos pântanos lá da Flórida. Aqui tem uma outra pequenininha também, né? Falando das... essa é uma micro-orquídea. Essa aí a flor tem 1 milímetro mais ou menos. Que coisa bonitinha. Dá pra pegar um close aqui, Léo? E essa aqui é da onde? Isso é Ásia. Ásia tropical. Nossa, que graça. Muito bonitinha. Só para terminar, o que a gente tem aqui na bancada? Aqui nós temos um Ascocentrum ambulaceum. Isso aqui é uma espécie de orquídea nativa na natureza na Ásia. Ela é usada para fazer hibridação com as vandas, para as vandas ficarem com as flores redondinhas, bonitas e bastante flor no cacho. O que acontece? O Ascocentrum ele tem bastante flor pequena, bem redonda, com uma que se compara. Na natureza, as vandas elas têm flores tortas, meio torcidinhas, espaçadas. Então o que acontece? Você vai misturando as duas para conseguir bastante flor redonda e grande. Que legal. E essa aqui, que coisa linda. Isso aqui é a mistura de uma braçávula, que é uma planta nativa nossa aqui, que dá uma flor branca, junto com uma schilleriana. E essa outra branquinha aqui, o que é? Essa aqui antigamente era cerojinho, hoje chamam de Pholidota chinensis, né? É uma planta da Ásia também. Chinês deve ser da China, crescimento muito rápido e muito florífera. Isso que é interessante dela. Muito lindo. Tem cheiro essa? Não. Tem um cheiro... Eu não acho muito agradável. Não é um perfume, mas também não é um cheiro ruim, né? Não é uma planta que... Não é a que vai atrair todo o perfume. É chocolate. Tem uma... Cadê aqui, ó? Não, começa daqui que o perfume é extremamente intenso, que é de coco o perfume. Nossa, de coco mesmo. Ai, que pena que não dá pra colocar cheiro no vídeo, porque é muito interessante essa aqui. Nossa. De crescimento muito fácil de cuidar. Bonitinho. Isso quando pega tamanho grande mesmo, você não aguenta deixar na sala. De tão grande. Tanto que não, cheiro, você não aguenta. Forte. É muito mais forte que a chocolate. Legal. E essa aqui? Esse é um dendróbio. Essa é uma planta que floresce agora no fim do inverno, começo da primavera, muito fácil de cuidar. Essa é daquelas plantas que se não judiar no inverno não dá flor. Precisa deixar ela sem água? Não deixar sem água, mas tem que reduzir a rega para ela sentir o estresse. Que é uma planta que se você regar demais, ela vai crescer e nunca mais dá flor. Então ela precisa dar uma judiadinha nela para ela poder dar uma flor, né? Mas ela é muito florífera, muito bonita. Muito linda, né? Uma flor vistosa. E depois de alguns anos ela chega a dar 20, 30 caixas uma planta dessa. E aí é um espetáculo, ganha qualquer exposição. Sucesso garantido. Bom, já acho que de adubação, tá bom.
Se vocês quiserem, venham aqui, vem conhecer o Orquidário Paulista, conhecer o Reinaldo. Gente, ele é um doce de pessoa, vocês vão ficar apaixonados por ele. Ele é só um pouquinho mais alto do que eu, assim, mas tudo bem. Fica sentadinho aqui, Reinaldo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza, compartilhando meus vídeos e posts nas suas redes sociais. Vem visitar o Reinaldo aqui no Orquidário Paulista. Endereço, site, telefone, tá tudo aqui do lado. Também dá para comprar pela internet, acesse o site deles. Tem um monte de novidades, dá para comprar todos esses adubos também, vocês despacham pelo correio, sim, né? Sim, então, dá para comprar para quem mora longe, fora de São Paulo, que não consegue vir até aqui, dá para comprar pelo correio. Te esperamos no próximo vídeo. Beijos floridos, Dano.